O celular do meu marido, Carlos, vibrou sobre a mesa de mogno polido, um som agudo que cortou o barulho suave das conversas e do tilintar de talheres. Ele havia se levantado para buscar mais uma garrafa de vinho na adega, esquecendo o aparelho ao lado do meu prato intocado. Por um instinto que não consigo explicar, meus olhos foram atraídos para a tela que se acendeu, iluminando o nome da minha nora, Sofia. A prévia da mensagem apareceu por um instante, tempo suficiente para que as palavras se queimassem em minha retina como ferro em brasa. Eram curtas, diretas e devastadoras, uma sentença que destruiu 40 anos de casamento em menos de 5 segundos. A frase dizia simplesmente: a gente tem que ser mais cuidadoso. Se ela descobrir, estamos perdidos. A palavra ela, naquele contexto, só podia se referir a uma pessoa: eu. O mundo ao meu redor pareceu congelar, e a taça de cristal em minha mão tremeu, ameaçando se estilhaçar no chão e expor o caos que acabara de se instalar em minha alma. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Um frio glacial percorreu minha espinha, partindo da nuca e se espalhando por cada fibra do meu ser. Uma sensação física de pavor e desolação. O som alegre da nossa reunião familiar, com meu filho Marcos rindo de uma piada qualquer, transformou-se em um zumbido distante e ameaçador, como o som de insetos se aproximando na escuridão. O ar ficou pesado, denso, quase impossível de respirar. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu permanecia paralisada, o coração batendo descompassado no peito, um tambor de guerra anunciando a batalha que eu não sabia que estava prestes a travar. A cumplicidade que eu sempre admirei entre meu marido e minha nora agora se revelava como uma aliança sombria, uma conspiração tecida nas sombras da minha própria casa, bem debaixo do meu nariz, enquanto eu sorria e servia o jantar. Com um esforço sobre-humano, levantei-me da mesa, murmurando uma desculpa qualquer sobre precisar ir ao lavabo. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, cada passo uma jornada árdua em direção à privacidade fria do banheiro. Lá dentro, apoiei as mãos trêmulas na pia de mármore gelado e encarei meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha os olhos arregalados de quem acaba de testemunhar uma traição indescritível, a face pálida e os lábios entreabertos em um grito silencioso. As rugas ao redor dos meus olhos, que antes contavam histórias de risadas e alegrias, agora pareciam trincheiras cavadas pela dor. Joguei água fria no rosto, tentando desesperadamente apagar a imagem daquelas palavras da minha mente, mas elas estavam gravadas a fogo. Respirei fundo, endireitei a coluna e forcei um sorriso que não alcançou meus olhos. Eu precisava voltar para aquela mesa e interpretar o papel da matriarca serena, a esposa devotada, a anfitriã perfeita. Ninguém poderia desconfiar da tempestade que se formava dentro de mim. Voltei para a sala de jantar no exato momento em que Carlos retornava com o vinho, seu rosto sorridente e alheio à devastação que ele havia causado. Ele serviu as taças, e Sofia, com um sorriso que agora me parecia venenoso, elogiou minha comida com uma doçura calculada. Cada palavra dela era uma agulha perfurando minha pele. Enquanto eles conversavam e riam, a pergunta ecoava em minha cabeça, um mantra de dor e confusão. Perdidos em quê? Que segredo era tão catastrófico a ponto de destruir os dois? A forma como trocavam olhares, os pequenos gestos de cumplicidade que antes eu interpretava como um laço familiar saudável, agora pareciam códigos de uma conspiração sinistra. Eu era a rainha daquele castelo, mas acabava de descobrir que meu trono estava cercado por traidores e o pior deles dormia ao meu lado todas as noites. A comida em meu prato perdeu o sabor, e o vinho parecia amargo como fel. Minha mente viajou no tempo, revisitando cada momento em que recebi Sofia em nossa família. Eu a acolhi de braços abertos, tratando-a como a filha que nunca tive. Paguei por seu caríssimo vestido de noiva, ajudei a mobiliar o apartamento onde ela moraria com meu filho e a defendi em discussões familiares, sempre tomando seu lado.
Cada sacrifício, cada gesto de carinho, cada palavra de apoio agora parecia uma facada em meu peito, uma prova irrefutável da minha própria ingenuidade. Eu havia sido cega, surda e tola. Construí pontes para que ela pudesse caminhar sobre elas e chegar ao coração da minha família, apenas para que ela as usasse para trazer o inimigo para dentro das minhas muralhas. A lembrança do brilho em seus olhos quando lhe dei um conjunto de joias da família como presente de casamento agora me causava náuseas. Era o brilho da ganância, não da gratidão. Olhei para meu filho, Marcos, sentado à mesa, rindo de uma piada contada por Carlos, completamente alheio à corrente de traição que fluía ao seu redor. Seu amor por Sofia o cegava de uma forma quase patética. Ele a defendia com unhas e dentes, mesmo quando as atitudes dela beiravam o desrespeito comigo, tratando minhas opiniões como antiquadas ou irrelevantes. Agora, com uma clareza dolorosa, eu entendia que ele não era apenas cego. Ele era uma peça fundamental no jogo deles, o peão ingênuo que validava a presença de Sofia em nosso círculo mais íntimo. Eles o usavam como um escudo humano, sua devoção filial servindo como a cortina de fumaça perfeita para esconder seus planos sórdidos. Meu coração se partiu não apenas pela traição do meu marido, mas pela forma como meu próprio filho estava sendo manipulado, sua lealdade transformada em uma arma contra sua própria mãe. A pergunta martelava minha consciência com a força de um malho. Por que eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto? Onde foi que eu me perdi, que me anulei a ponto de me tornar uma figura decorativa na minha própria vida? Lembrei-me das inúmeras vezes em que minhas sugestões sobre os negócios da família foram descartadas com um aceno condescendente de Carlos, ou quando Sofia me corrigia em público sobre assuntos triviais, me tratando como uma criança senil. Eu me tornei invisível para eles, a matriarca cujo único propósito era manter a casa em ordem e sorrir para as fotos de família. Eles me relegaram ao papel de coadjuvante, a velha, que já não entendia do mundo moderno, enquanto eles, os protagonistas, tomavam as rédeas do nosso futuro. A dor da traição se misturava com a vergonha de ter permitido que minha voz fosse silenciada por tanto tempo. A noite se arrastou em uma tortura silenciosa e interminável. Cada risada compartilhada entre meu marido e minha nora era como um arranhão em minha alma. Eu me tornei uma observadora atenta, analisando cada troca de olhares, cada toque sutil de mãos sob a mesa, cada sorriso cúmplice. E agora, com os olhos abertos pela verdade, eu via tudo com uma clareza assustadora. Eles não estavam apenas escondendo um caso. A conexão entre eles era mais profunda, mais pragmática. Eram parceiros em um crime que eu ainda não compreendia totalmente. A forma como Sofia olhava para Carlos não era de desejo, mas de aliança. E o olhar dele para ela não era de paixão, mas de conivência. Eles eram uma equipe, e eu era o obstáculo, o alvo, o problema a ser eliminado. Mal sabia eu que o plano deles era muito mais cruel do que uma simples traição amorosa. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em minha mente, formando uma imagem hedionda de engano e ganância. Lembrei-me das últimas semanas, das desculpas esfarrapadas de Carlos para jantares de negócios que se estendiam pela madrugada, das compras extravagantes de Sofia, que exibia bolsas e sapatos caríssimos, incompatíveis com seu salário modesto. As conversas sussurradas ao telefone que cessavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. A insistência repentina de Carlos para que eu assinasse documentos de rotina sem lê-los, dizendo que eram apenas burocracia. Eu me senti uma tola. A mulher que construiu um império ao lado daquele homem, que administrou as finanças da casa com mão de ferro por décadas, havia sido rebaixada a uma senhora ingênua, uma velha inútil, que não precisava se preocupar com nada. Era exatamente essa a imagem que eles queriam que eu acreditasse, a máscara perfeita para esconder a pilhagem do nosso patrimônio. Quando eles finalmente se foram, com beijos falsos em meu rosto e promessas vazias de nos vermos em breve, a casa mergulhou em um silêncio opressor e denso. Carlos subiu para o quarto, completamente alheio à tempestade que se formava dentro de mim, a revolução que estava prestes a começar. Ele se virou na porta, me deu um beijo na testa, um gesto paternalista e frio,
e disse com uma calma irritante: "Vá descansar, meu bem. Você parece cansada." Naquele instante, parada no meio da sala vazia, a Helena frágil e magoada deu seu último suspiro, morrendo silenciosamente para dar lugar a outra mulher. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela e não vi mais uma vítima. Vi uma estrategista, uma leoa ferida. Vi a mulher que dedicou 40 anos de sua vida a uma farsa e que agora estava pronta para queimar o teatro inteiro. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. E desta vez, as regras seriam minhas. A manhã seguinte começou com a minha melhor e mais difícil atuação. Preparei o café de Carlos exatamente como ele gostava, com um sorriso sereno que não alcançava meus olhos. Perguntei sobre sua agenda para o dia, discutindo trivialidades enquanto a tempestade rugia dentro de mim. A máscara da normalidade era minha primeira e mais importante arma. Ele, completamente alheio, me tratou com a mesma displicência paternalista de sempre, dando um beijo em minha testa antes de sair e me lembrando de regar as orquídeas. Ele não desconfiava de nada, seguro em sua arrogância de que a mulher que ele via como frágil e dependente jamais seria capaz de enxergar através de sua teia de mentiras. Ele me subestimou, e essa seria a sua ruína. A porta se fechou atrás dele, e o som da fechadura foi o tiro de largada para a minha caçada. Assim que o som do motor do carro desapareceu na rua, minha busca começou. Fui direto ao seu escritório em casa, um santuário de mogno e couro que ele acreditava ser impenetrável, um lugar onde eu raramente entrava. Mas Carlos, apesar de sua astúcia, sempre foi um homem de hábitos previsíveis e sentimentais. A senha de seu computador principal, o cofre de seus segredos, não mudava há mais de uma década. Era a data do nosso aniversário de casamento. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. Com os dedos firmes, digitei os números que antes simbolizavam nosso amor e que agora se tornavam a chave para a sua destruição. A tela se iluminou, concedendo-me acesso irrestrito ao mundo sombrio que ele construiu nas minhas costas. Eu não estava mais no meu território, estava em campo inimigo, pronta para mapear cada armadilha. Ignorei a tentação de procurar por mensagens ou e-mails comprometedores, pois a traição emocional era apenas a ponta do iceberg. Meu instinto me guiou para onde o verdadeiro dano estava sendo feito, nos arquivos financeiros. E lá estava, aninhada entre planilhas de negócios legítimos, uma pasta discretamente nomeada Projetos Futuros. Não eram projetos. Eram extratos bancários detalhados de contas em paraísos fiscais, cópias de contratos de venda de imóveis que eu acreditava ainda fazerem parte do nosso patrimônio e documentos de constituição de uma empresa de fachada. Cada clique do mouse revelava uma nova camada de engano, uma rede complexa e meticulosamente planejada de desvio de fundos. O ar no escritório ficou pesado, carregado com o cheiro da traição financeira, muito mais fétida e duradoura do que qualquer perfume barato em seu colarinho. Meu coração gelou, mas não se partiu, quando vi os nomes nos documentos oficiais. Carlos Rodrigues e Sofia Medeiros. Eram os únicos beneficiários. Meu filho, Marcos, o homem que ela jurou amar e respeitar, não estava em lugar nenhum. A crueldade do plano deles me atingiu com a força de um golpe físico. Eles não estavam apenas me traindo e me roubando, estavam metodicamente excluindo o próprio filho do patrimônio que, por direito de sangue e de lei, também era dele. Usavam a devoção cega de Marcos como um escudo para operar livremente, enquanto, pelas suas costas, serravam os galhos da árvore genealógica, garantindo que ele caísse junto comigo quando tudo desabasse. A ganância deles não tinha limites, nem mesmo o amor materno que eu via nos olhos do meu filho por aquela mulher. Com uma clareza dolorosa, entendi a extensão da pilhagem. Eles estavam sistematicamente liquidando nossos ativos conjuntos, transformando tijolos e memórias em dinheiro anônimo e irrastreável. Venderam um apartamento de investimentos no litoral sem meu conhecimento, assim como uma valiosa coleção de arte que meu pai me deixara, peças que eu amava profundamente. O dinheiro não estava sendo reinvestido em nossos negócios, como Carlos havia me dito. Estava sendo transferido, em parcelas cuidadosamente calculadas para não levantar suspeitas,
diretamente para essa conta internacional, em nome dos dois. Eles não estavam apenas roubando meu futuro financeiro, estavam ativamente apagando nosso passado, vendendo cada pedaço da vida que construímos juntos, deixando para trás apenas a casca vazia de um casamento falido. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. O que Carlos e Sofia nunca levaram em consideração era a minha origem. Eles me viam como a esposa dócil, a matriarca dedicada ao lar, mas se esqueceram de quem eu era filha. Meu pai não era apenas um homem rico. Ele era um estrategista implacável que construiu seu império do zero. Ele me ensinou a ler um balanço financeiro antes de me ensinar a cozinhar. Sempre me disse para nunca assinar nada sem ler 3 vezes. E o mais importante, para manter uma reserva financeira pessoal, um fundo de guerra, completamente invisível e separado do patrimônio familiar. Por anos, segui seu conselho, investindo discretamente parte da minha herança em um portfólio diversificado que nem Carlos conhecia. Eles achavam que estavam esvaziando os cofres, mas mal sabiam que o verdadeiro tesouro estava guardado em outro castelo. Com essa nova perspectiva, as peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma assustadora. Lembrei-me das inúmeras vezes nos últimos meses em que Carlos me trouxe uma pilha de documentos para assinar, apressando-me com a desculpa de que eram apenas burocracias de rotina para a empresa. Recordei o brilho presunçoso nos olhos de Sofia ao exibir uma joia nova ou uma bolsa de grife, justificando com um bônus inesperado no trabalho. Cada mentira, cada desculpa, cada gesto condescendente agora formava um padrão claro e hediondo. Eles não me viam como uma parceira, mas como um obstáculo a ser contornado, uma velha senhora que precisava ser mantida ocupada com jantares e eventos sociais enquanto eles saqueavam o reino. A raiva que senti não era quente e explosiva, mas fria e afiada, como uma lâmina de gelo se formando ao redor do meu coração. No fundo de uma gaveta, sob uma pilha de contratos antigos, encontrei o que se tornaria a peça central da minha vingança. Era uma procuração. Um documento que concedia a Carlos plenos e irrestritos poderes para vender, hipotecar ou liquidar a principal empresa da família, a joia da coroa que meu pai fundou e deixou em meu nome. E ali, no final da página, estava a minha assinatura, ou melhor, uma imitação dela. Era uma falsificação grosseira para um olho treinado, mas convincente o suficiente para passar por uma análise superficial. Naquele instante, a dor da traição amorosa se tornou insignificante. Aquilo era uma declaração de guerra. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam me destruir completamente, me deixando sem nada. Aquele papel não era uma sentença de derrota. Era a minha arma mais poderosa. Sabia que precisaria de ajuda especializada, de alguém fora do nosso círculo viciado de falsas lealdades. Não hesitei. Peguei meu telefone e disquei o número de Lúcia, uma amiga dos tempos de faculdade que se tornara uma das melhores contadoras forenses do país. Era conhecida por sua discrição absoluta e sua habilidade quase sobrenatural de seguir o rastro do dinheiro. Expliquei a situação de forma sucinta e objetiva, sem lágrimas ou lamentações. Apenas fatos. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por uma resposta firme e imediata que acalmou parte do meu caos interior. Estarei no seu escritório particular em 1 hora. Não fale com mais ninguém. A engrenagem da justiça, a minha justiça, finalmente começara a girar. Transformei minha sala de costura, meu único refúgio verdadeiramente privado na casa, em um quartel-general de guerra. Espalhei as cópias dos documentos que imprimi sobre a grande mesa de corte, criando um mapa visual da conspiração. Quando Lúcia chegou, seu rosto normalmente impassível se contorceu em uma expressão de choque e indignação ao ver a escala da fraude. Ela analisou a procuração falsificada com uma lupa de joalheiro, seus olhos percorrendo cada curva da assinatura forjada. Helena, isso não é apenas um desvio de fundos, é uma organização criminosa familiar. Isso é meticuloso, predatório e, felizmente para você, grosseiramente executado em alguns pontos cruciais. A validação dela foi como um bálsamo para minha alma ferida. Eu não estava louca, estava sendo caçada.
Pelos dias que se seguiram, mergulhamos em um trabalho secreto e exaustivo. Enquanto Lúcia, de seu próprio escritório, rastreava cada centavo transferido, cada e-mail trocado entre servidores seguros e cada ligação suspeita, eu mantinha minha performance impecável em casa. Continuei a organizar jantares, a sorrir para as piadas sem graça de Carlos e a suportar a presença venenosa de Sofia, que agora me tratava com uma falsa solicitude, perguntando se eu não estava me sentindo cansada demais. Cada sorriso que eu oferecia era um ato de guerra psicológica. Eles me viam definhando, quando na verdade eu estava afiando minha espada. A mulher que eles pensavam estar se apagando estava, na verdade, montando o tabuleiro para um xeque-mate inevitável e devastador. Foi Lúcia quem descobriu o plano final deles, a cartada que pretendiam dar para me aniquilar de vez. A procuração falsa não era apenas para vender ativos. O objetivo principal era usar a empresa que herdei, a espinha dorsal de todo o nosso patrimônio, como garantia para um empréstimo gigantesco junto a um banco internacional com pouca fiscalização. O plano era simples e diabólico. Eles pegariam os milhões do empréstimo, transfeririam para sua conta offshore e, em seguida, deixariam a empresa colapsar sob o peso da dívida. Eu, como proprietária legal, ficaria com um nome manchado, credores furiosos na minha porta e uma falência humilhante. Eles não queriam apenas me deixar sem nada. Queriam me enterrar sob os escombros do legado da minha família. Com o dossiê completo em mãos, um volume robusto que detalhava cada crime, cada transação e cada mentira, eu sabia que o próximo passo não poderia ser dado com um advogado de família. Eu precisava de um predador. Contratei o Dr. Almeida, o mais temido advogado de direito empresarial da cidade. Um homem cuja reputação por agressividade e discrição o precedia. Ele era conhecido por não fazer prisioneiros, por desmantelar seus oponentes com uma precisão cirúrgica e um prazer quase sádico. Eu não queria mediação ou acordos. Eu queria aniquilação legal. Queria que o império que eles tentaram roubar se tornasse a própria arma que os esmagaria publicamente. A reunião com o Dr. Almeida foi curta, fria e direta. Entreguei o dossiê a ele sem dizer uma palavra, deixando que os fatos falassem por si. Ele leu cada página em um silêncio absoluto, seus olhos afiados não perdendo um único detalhe. Analisou o laudo grafotécnico que Lúcia providenciou, confirmando a falsificação e os extratos da conta offshore. Ao final, ele fechou a pasta, olhou para mim por cima dos óculos de aro fino e um meio sorriso surgiu em seus lábios. Senhora Helena, eles foram ambiciosos, mas incrivelmente descuidados. Não terão a menor chance. Vamos preparar o palco para uma apresentação que eles jamais esquecerão. A sua calma letal me deu a certeza de que a vitória estava ao meu alcance. O plano foi traçado com a precisão de uma campanha militar. Não haveria um confronto escandaloso em casa, nem gritos ou acusações em particular. A humilhação seria pública, institucional e inesquecível. Seguindo a orientação do Dr. Almeida, enviei um e-mail formal para Carlos, Sofia e Marcos, convocando uma reunião familiar de emergência em seu escritório de advocacia. O pretexto era irrefutável e irresistível para dois gananciosos como eles, uma discussão sobre a reestruturação do meu testamento e o planejamento da sucessão dos bens. Eles morderam a isca imediatamente, confirmando presença em poucos minutos. A arrogância os cegou. Eles acreditavam estar caminhando para a linha de chegada de seu plano sórdido, ansiosos para garantir sua fatia do que achavam que ainda restava. Mal sabiam eles que estavam marchando diretamente para a sua própria execução. A sala de reuniões do Dr. Almeida era um mausoléu de sucesso e poder, projetada para intimidar e subjugar. As paredes eram revestidas de madeira escura e a longa mesa de mogno polido refletia as luzes frias do teto como um lago congelado. Sentei-me à cabeceira, uma posição que Carlos sempre reivindicou para si, e senti o couro frio da cadeira contra minhas costas. Eu não estava ali como uma esposa traída buscando um acordo de divórcio. Eu era a presidente do conselho, a rainha retomando seu trono, e estava prestes a anunciar o expurgo. A vista panorâmica da cidade se estendia diante de mim,
vasta e indiferente. Um lembrete de que o mundo continuaria girando muito depois que o pequeno universo deles implodisse. Eu estava calma, com uma serenidade gélida que só se encontra no olho de um furacão. O furacão que eu mesma criei. Carlos e Sofia chegaram juntos, exalando uma aura de cumplicidade e arrogância. Ele usava seu melhor terno, o de fechar grandes negócios, e ela desfilava em sapatos caros que, eu agora sabia, haviam sido comprados com o meu dinheiro. Sorriam como se estivessem a caminho de uma celebração, completamente alheios ao fato de que caminhavam para o seu próprio matadouro. Meu filho, Marcos, entrou logo atrás, a confusão estampada em seu rosto. Ele olhou para mim em busca de respostas, mas meu semblante permaneceu impenetrável. Eles se sentaram, Sofia ao lado de Carlos, formando uma frente unida contra a velha matriarca que eles acreditavam estar prestes a lhes entregar o reino de bandeja. A presunção deles era tão palpável que quase tornava o ar irrespirável. Carlos tentou quebrar o silêncio tenso com sua habitual falsa cordialidade, inclinando-se sobre a mesa. Helena, querida, que mistério é esse? Uma reunião tão formal. Ele tentou me dar um beijo, um gesto de posse, mas eu me virei sutilmente e seus lábios encontraram o ar. Sente-se, Carlos. Temos assuntos importantes e urgentes a tratar. Meu tom era desprovido de qualquer emoção, plano e cortante como o fio de uma navalha. Pela primeira vez, vi um lampejo de incerteza em seus olhos. Ele recuou, desestabilizado, sentando-se de forma mais rígida na cadeira. Sofia, por sua vez, me olhou com um desprezo mal disfarçado, cruzando os braços como se estivesse entediada com o drama de uma velha senhora. Ela não podia imaginar o abismo que estava prestes a se abrir sob seus pés. No momento exato, a porta se abriu e o Dr. Almeida entrou, seguido por 2 de seus associados mais jovens, cada um carregando uma pasta de couro idêntica. Eles se moveram com uma eficiência silenciosa, distribuindo cópias das pastas diante de cada um de nós, exceto de mim, doutor. Almeida sentou-se à minha direita, um general ao lado de sua rainha. Bom dia a todos, ele disse, sua voz ressoando com autoridade na sala, acusticamente perfeita. Fomos convocados hoje pela minha cliente, a senhora Helena Rodrigues, para discutir uma reestruturação completa e imediata dos ativos da família e das empresas associadas. A palavra imediata pairou no ar, carregada de uma ameaça que apenas eu e ele compreendíamos completamente. A armadilha estava montada. Eles haviam entrado nela por vontade própria. Foi Sofia quem selou seu destino com uma risada aguda e desdenhosa. Reestruturação? Sogrinha, com todo o respeito, acho que você deveria deixar essas coisas para o Carlos. Você não entende de negócios, sempre foi assim. Sua voz era um veneno açucarado, a humilhação final que ela acreditava estar me aplicando. Era a deixa que eu esperava, o convite para começar o massacre. Inclinei-me para a frente, fixando meus olhos nos dela, e o sorriso presunçoso em seu rosto vacilou e morreu. Pelo contrário, Sofia, eu entendo tanto que descobri uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, registrada em seu nome e no do meu marido, para a qual milhões de reais do nosso patrimônio foram desviados nos últimos 2 anos. Cada palavra foi dita de forma lenta e clara, um martelo batendo em um prego. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que parecia ter uma forma física. A cor sumiu do rosto de Carlos, deixando-o com uma palidez cadavérica. Sofia abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu, apenas um pequeno arquejo de choque. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam arregalados de pânico. Marcos olhava de seu pai para sua esposa, a confusão em seu rosto se transformando em uma máscara de horror e incredulidade. Ele era a única vítima inocente naquela sala, o peão que eles haviam sacrificado sem pensar 2 vezes. A verdade, nua e crua, começava a se revelar, e sua feiura era insuportável. Eles não tinham para onde correr. As paredes de mogno pareciam se fechar ao redor deles. Com uma calma teatral, o Dr. Almeida deslizou a primeira pasta pela mesa em direção a Carlos. Aqui temos os extratos da conta offshore nomeada Futuro Dourado LLC.
Os únicos beneficiários registrados são Carlos Rodrigues e Sofia Medeiros. Ele fez uma pausa dramática, deixando a informação assentar. As transferências recebidas, como podem ver, coincidem exatamente com as datas da venda não autorizada do apartamento na praia, da fazenda no interior e de uma coleção de arte de valor inestimável. Tudo documentado. Cada extrato, cada comprovante de venda estava ali, uma trilha de migalhas que levava diretamente ao crime deles. A negação era impossível. Eles estavam encurralados pelos próprios números, pela própria ganância meticulosamente registrada. Carlos gaguejou, sua voz um fiapo do tom autoritário que ele sempre usava comigo. Isso é um terrível mal-entendido, Helena. É um investimento de longo prazo que eu estava estruturando para o nosso futuro. Eu ia te contar, meu bem. Estava apenas esperando o momento certo. A mentira era tão fraca, tão desesperada, que chegava a ser patética. Ele ainda tentava apelar para a mulher tola que ele acreditava que eu era, usando o apelido carinhoso como uma última e fútil tentativa de manipulação. Mas aquela mulher não existia mais. Eu o encarei com olhos de pedra, sem lhe conceder uma única gota de compaixão. Seu futuro, eu pensei, agora seria decidido em um tribunal, não em um paraíso fiscal. Você ia me contar sobre a procuração com minha assinatura grosseiramente falsificada também? Minha voz era cortante como vidro quebrado, atravessando sua desculpa esfarrapada. Dr. Almeida, sem perder o ritmo, empurrou a segunda pasta para o centro da mesa. Ela se abriu na página exata do laudo grafotécnico. Temos aqui um laudo pericial, conduzido por um dos maiores especialistas do país, que confirma, sem sombra de dúvida, que a assinatura da senhora Helena no documento que concede plenos poderes de venda da empresa principal é uma fraude. Ele olhou diretamente para Sofia, cujos dedos tremiam sobre a mesa. A pena para o crime de falsificação de documento particular, senhora Medeiros, é de 1 a 5 anos de reclusão. Fora o estelionato, claro. Sofia finalmente desmoronou. Seu rosto arrogante se dissolveu em uma máscara de pânico puro, as lágrimas escorrendo e borrando sua maquiagem cara. Ela se virou para Carlos, seus olhos suplicando por uma salvação que ele não podia oferecer. Ele, por sua vez, estava pálido como um fantasma, olhando fixamente para os documentos como se fossem serpentes venenosas, prontas para dar o bote. O casal poderoso, a aliança inquebrável, se desfez em um instante, revelando apenas 2 criminosos apanhados em flagrante, cada um pronto para culpar o outro para tentar salvar a própria pele. A visão da ruína deles não me trouxe alegria, mas uma sensação profunda e avassaladora de justiça sendo finalmente servida. O poder que eles tanto cobiçaram se tornou o peso que os afogaria. E para finalizar a apresentação, continuei, agora me levantando da cadeira para encará-los de cima, sentindo cada centímetro do poder que fluía de volta para mim, o poder que era meu por direito. Descobrimos o plano final de vocês. O motivo da pressa em obter aquela procuração falsa. O objetivo era usar a empresa que herdei do meu pai, a joia da coroa do nosso patrimônio, como garantia para um empréstimo fraudulento de dezenas de milhões. O plano era me deixar com dívidas impagáveis, com uma falência humilhante e com o nome da minha família na lama, enquanto vocês fugiam com o dinheiro para nunca mais voltar. Eu deixei a acusação pairar no ar, completa e irrefutável, a prova final da profundidade de sua traição e de sua crueldade. Marcos finalmente encontrou sua voz, um som rouco e quebrado de pura dor. Pai? Sofia? É verdade? Seus olhos estavam cheios de lágrimas, a traição o atingindo com a força de um golpe físico. Ele olhou para a mulher que amava e para o pai que idolatrava e viu apenas 2 estranhos, 2 ladrões, que o usaram como um escudo humano. Eles não apenas enganaram sua mãe, eles o excluíram de seu próprio futuro, o descartaram como um dano colateral em sua busca cega por riqueza. A dor em seu rosto era a parte mais difícil de testemunhar, mas era uma dor necessária, o antídoto para a cegueira que quase o destruiu junto com eles. Naquele momento, ele finalmente viu a verdade. O confronto não aconteceu com gritos ou acusações histéricas, mas com a apresentação fria e brutal de fatos incontestáveis.
A verdade foi dissecada sobre aquela mesa de mogno de forma clínica, cirúrgica e letal. A humilhação deles não veio de um escândalo público, mas da exposição metódica de sua ganância, de sua traição e, acima de tudo, de sua incompetência em acreditar que poderiam me enganar. Eles foram derrotados não pela minha emoção, mas por um balanço contábil, por um laudo pericial e pela inteligência da mulher que eles rotularam como uma velha inútil. O império que eles tentaram roubar se tornou a arma de sua própria destruição, e eu era a mão que a empunhava. Dr. Almeida tomou a palavra novamente, seu tom formal e implacável, selando o destino deles de uma vez por todas. Uma liminar de urgência já foi concedida pelo juiz esta manhã, decretando o congelamento imediato de todos os ativos em nome de Carlos Rodrigues e Sofia Medeiros, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo, obviamente, a conta na Futuro Dourado LLC. Uma ação criminal por estelionato, falsificação de documento e formação de quadrilha será protocolada no fórum ainda hoje. As palavras dele caíram como sentenças de morte. Não havia negociação, não havia acordo, não havia saída. Era o fim absoluto e irrevogável da linha para eles. Eles haviam apostado tudo e perdido de forma espetacular. Carlos finalmente quebrou, colocando a cabeça entre as mãos em um gesto de derrota total. Sofia começou a chorar histericamente, não de remorso, mas de puro desespero pela perda do luxo e do poder que ela tanto almejava. O império que eles construíram com mentiras e roubo havia se transformado em uma cela de prisão legal e financeira em menos de 30 minutos. Olhei para eles uma última vez, não com ódio, mas com uma distância fria. Eles não eram mais meu marido ou minha nora. Eram apenas dois estranhos, dois fantasmas de um passado que eu estava pronta para enterrar. Eles não podiam mais me ferir. Eles não eram mais nada. A justiça, a minha justiça, havia sido feita. Com a calma de quem observa uma tempestade de longe, sabendo que já está em terra firme, olhei para o meu filho, Marcos. Sua dor era a única coisa real e não merecida naquela sala de mogno frio. As lágrimas que escorriam por seu rosto eram de uma desilusão profunda. A dor de um ídolo que se quebra e de um amor que se revela uma farsa. Aproximei-me dele, não para oferecer um consolo fácil, mas para plantar a semente de uma nova força. Mãe, eu não sabia de nada. Eu juro, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sei, meu filho, respondi, tocando seu ombro com firmeza. E essa é a sua lição mais dura. Você confiou cegamente, amou sem questionar e permitiu que sua lealdade fosse usada como uma arma contra sua própria família. Agora, cabe a você decidir que tipo de homem quer ser, aquele que se afoga na desilusão ou aquele que aprende a nadar. Eu não o resgataria. Ele precisava encontrar sua própria força. Então, virei meu olhar para os dois arquitetos da minha ruína, que agora eram apenas escombros de si mesmos. Dirigi minhas últimas palavras a Carlos e Sofia, que me encaravam com uma mistura patética de ódio e pavor. Minha voz não continha raiva, apenas a clareza fria e final de uma sentença. Vocês cometeram um erro de cálculo fatal. Vocês me subestimaram. Acharam que a mulher que dedicou 40 anos a cuidar de tudo e de todos era fraca. Uma peça decorativa, uma velha inútil que podia ser facilmente descartada. Esqueceram-se de um detalhe fundamental, uma lei da engenharia que se aplica à vida. Aquele que constrói um império, tijolo por tijolo, sabe exatamente onde estão os pilares de sustentação. E, portanto, sabe exatamente onde aplicar a força para que tudo venha abaixo. Vocês não estão perdidos porque eu descobri. Vocês estão perdidos porque nunca me enxergaram. E agora, para mim, vocês nem sequer existem mais. Sem esperar por uma resposta, que de qualquer forma não viria, ajeitei meu casaco sobre os ombros. O gesto foi deliberado, um ato de encerrar um capítulo. Dei as costas àquela cena de desolação, a dupla de criminosos sentados em meio aos destroços de sua própria ganância, e caminhei em direção à porta com a coluna ereta. Dr. Almeida e sua equipe cuidariam de todos os detalhes sujos, da papelada, dos processos, da burocracia da destruição. Minha guerra pessoal havia terminado ali, naquela sala. A vingança, para mim, não era testemunhar o sofrimento deles,
mas sim a minha própria libertação. Ao abrir a porta e sentir a luz do corredor em meu rosto, eu não estava apenas deixando uma sala de reuniões. Estava deixando para trás 40 anos de uma vida de sombras, caminhando em direção a um futuro que, pela primeira vez, seria iluminado apenas pela minha própria luz. Não olhei para trás. Nunca mais olharia. Nos meses que se seguiram, as consequências legais e sociais se desenrolaram com a inevitabilidade de uma tragédia grega. O divórcio foi rápido, brutal e devastador para Carlos. Sem acesso a 1 centavo sequer, ele perdeu tudo: o status, os amigos de negócios, o respeito. Vi uma única vez seu nome em uma nota de rodapé no jornal, mencionando o processo criminal por fraude e estelionato. Sofia, por sua vez, enfrentando acusações igualmente graves e o ostracismo social, desapareceu completamente da vida de Marcos e de qualquer círculo que um dia frequentou. O castelo de cartas que eles construíram com tanta arrogância não apenas desabou, ele foi varrido pelo vento, não deixando nem poeira para trás. Eu acompanhava as notícias não com prazer, mas com a distância clínica de quem lê sobre eventos em um país distante, eventos que já não me diziam mais respeito. Enquanto a escuridão os engolia, eu florescia de uma forma que nem eu mesma sabia ser possível. Assumi a presidência da empresa que meu pai me deixou, um papel que Carlos sempre me disse ser complexo demais para a minha cabeça. Mergulhei nos negócios com uma fome e uma aptidão que surpreenderam a todos, especialmente os diretores que me viam apenas como a esposa do chefe. Implementei novas estratégias, cortei gastos desnecessários que eram fruto da vaidade de Carlos e, em menos de 1 ano, a empresa não apenas se recuperou, como atingiu níveis de lucratividade inéditos. Cada balanço positivo, cada negócio fechado, era uma afirmação da minha competência, uma resposta silenciosa e poderosa a cada vez que me chamaram de incapaz. Eu não estava apenas administrando um legado. Estava construindo o meu próprio, em meus próprios termos. A primeira grande decisão pessoal que tomei foi vender a casa. Aquela mansão imponente, com seus corredores largos e salas vazias, era um mausoléu de memórias amargas e de uma vida que não era minha. Percorri cada cômodo uma última vez, não com nostalgia, mas com a determinação de um exorcista, expurgando os fantasmas do passado. O dinheiro da venda foi o ponto de partida para a minha nova vida. Comprei um apartamento na cobertura de um prédio moderno, com paredes de vidro que davam para o mar. Um lugar que era a antítese da casa antiga, cheio de luz, de ar fresco e sem espaço para segredos. Decorar aquele espaço, escolher cada móvel, cada cor, foi um ato de redescoberta, de criar um santuário que refletia a mulher que eu havia me tornado, não a que eles tentaram me fazer ser. Marcos, depois de um período de afastamento e profunda reflexão, me procurou. Ele não veio com desculpas, mas com um pedido de perdão sincero, não por cumplicidade, mas por sua cegueira voluntária. Nosso relacionamento está sendo reconstruído, lentamente, sobre uma nova fundação, uma base de honestidade brutal e respeito mútuo. Deixei claro que o tempo do sustento incondicional havia acabado. Ele precisaria se reerguer por conta própria, encontrar seu próprio caminho e provar seu valor sem a rede de segurança da fortuna da família. Foi a lição mais dura e mais necessária que eu poderia lhe dar. Vê-lo lutar, trabalhar em um emprego modesto e, aos poucos, reconstruir sua autoestima tem sido um processo doloroso, mas sei que no final, ele se tornará um homem muito mais forte do que jamais seria sob a sombra do pai. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais as trincheiras de dor ao redor dos meus olhos. Vejo as marcas de uma batalha vencida. A raiva, aquele gelo cortante que me moveu por tanto tempo, dissolveu-se, dando lugar a uma paz serena e inabalável. Compreendi que a verdadeira justiça não foi apenas sobre punir os culpados ou reaver o que era meu por direito. Foi sobre recuperar a mim mesma. Foi sobre resgatar minha dignidade, minha independência e, acima de tudo, minha voz, que havia sido silenciada por décadas de condescendência e desvalorização. Eles tentaram me apagar da minha própria história, mas ao fazer isso, me deram a força necessária para arrancar a caneta de suas mãos
e me tornar a única e soberana autora do meu destino. A vitória final foi essa transformação. Da varanda do meu apartamento, com a brisa do mar no rosto e uma taça de vinho na mão, observo o sol se pôr no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes de recomeço. Não sou mais definida pelos meus papéis de esposa traída ou mãe de um filho enganado. Eu sou Helena, uma mulher que renasceu das cinzas de uma vida que não a servia mais. Uma estrategista que transformou a maior humilhação de sua vida na fundação de seu novo império pessoal, um império de paz interior, de força e de liberdade absoluta. Eles acharam que estavam me enterrando, mas não sabiam que eu era uma semente. E agora, finalmente, eu havia florescido, mais forte e mais radiante do que nunca, dona do meu jardim, das minhas estações e do meu próprio e glorioso florescer. Esta jornada foi a mais difícil, mas também a mais libertadora da minha vida. Eu precisei chegar ao fundo do poço para descobrir a força que existia dentro de mim, uma força que eu não sabia possuir. Eles me deram o presente mais cruel e mais valioso de todos, a oportunidade de me reinventar por completo, de me tornar a protagonista da minha própria história. A justiça tem muitas formas, e a minha foi reconquistar o direito de ser eu mesma, em toda a minha plenitude, sem pedir licença ou perdão a ninguém. A paz que sinto hoje é a prova de que, não importa quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre chega para aqueles que têm a coragem de lutar por ele. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para reescrever a própria história.